Vamos lá, Fiel. Zé Elias aqui do Equipe F trazendo as últimas informações do Timão. Deu aula de Corinthians aqui, falando do jogo de Corinthians e Fortaleza. Eles trouxeram um número do Carrídio aqui, cara. Eu fiquei de boca aberta. Elogiaram demais o Carrídio. E também trazer a informação que o Corinthians negocia com um atacante do Al Hilal. E já projetaram também um pouco do derby. Então curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui acompanhar as últimas notícias do Timão com a Equipe F do ESPN. Demais. E de fato cruzou. Foram 40 bolas cruzadas na área. Só que o gol sai justamente de um cruzamento. Começa ali de um cruzamento. Isso tem acontecido bastante. Tem sido, de certa forma, a tônica do Corinthians nas últimas partidas. Na Copa do Brasil também foi cruzamento. Verdade. Gol do Memphis de cabeça. Não pode fazer o empate com o Vitória. Nós ganhamos da Suécia na semifinal, um cruzamento do Jorginho, o Romário fez um gol de cabeça. Que arco, aliás, hein? Gente, faz parte do jogo. Muitas bolas centradas na área. Porque fica complicado muitas vezes para você jogar por dentro, né? Os times fecham, aí você não tem essa característica, por exemplo, quando o Memphis é bem marcado, você não tem essa possibilidade de vir por dentro. Então você procura os lados do campo. Se você tem jogador para isso, é natural. É igual o lateral. Qual a diferença de um lateral batido na área e um escanteio ou uma falta? É a mesma coisa. Você tem a possibilidade do lateral jogar lá. O Marcos Rocha bateu contra o São Paulo, você lembra? Que o Rogerião tomou a aguinha lá do Ronaldo? Do Ronaldo Libertadores, São Paulo. Jogou lá, pum, saiu o gol. Quantos laterais o Marcos Rocha bateu e o Palmeiras fez o gol? Não vale? Lógico que vale. Se eu tenho um jogador que tem essa possibilidade de colocar a bola lá dentro da área e eu tenho bons jogadores para ter aquela casquinha e criar situações de gol, é lógico que eu vou aproveitar. Seria burro da minha parte, né? Se eu fosse um treinador, não aproveitar esse tipo de situação. Ô Zé, normalmente quando a gente olha para aquele telão, a gente vê o Zinho. Sim. Nesse instante, a gente está vendo quem? Carrilho. Autor do gol de empate do Corinthians. Bom jogador, Fortaleza. Pena que foi bem ontem? Ele é bom. Os números dele nesse empate contra o Fortaleza. Assim, cozi, Pascoal. Não, ele ainda pode jogar mais. Mas eu acho que, assim, fisicamente ele tem 60, 65 minutos de autonomia. Quando ele começa jogando, ele tem 60, 65. Depois ele cai bastante em relação à qualidade de jogo dele. Ele salvou a equipe e salvou o gol que fez a sua atuação. Diz que só tocou de lado. Mas ele é o cara que tira a marcação do Garro. Porque se você não marcá-lo, ele vai com a bola lá dentro. Então você divide a preocupação, porque ele é um cara que arma bem as jogadas. Então, e tecnicamente eu acho ele muito bom jogador. Eu tô com ele é bom o vovozinho do meio campo, ele é o melhor. Se você não tiver o Carrijo dentro desse trio, você vê que o Corinthians tem dificuldade, porque ao mesmo tempo que tecnicamente ele consegue jogar, ele fisicamente ele aguenta as porradas do jogo, né? Os trancos que o jogo precisa. Diferente do Bidon, que é o jogador mais próximo a ele em relação à parte técnica de distribuição de jogo. Bidon fisicamente já não tem mais essa força. Então por isso que o Corinthians sofre. Os caras pressionam, o Bidon não consegue segurar essa bola e não tem com quem sair quando joga Raniel e Martinez. Né? Tem essa dificuldade. Com ele não. Ele já é mais experiente, já tem os atalhos do campo, já se posiciona melhor, já sabe o que fazer com a bola, tem a personalidade, muitas vezes não tem o que tocar, ele carrega, chama uma falta. Isso tudo conta. Pro tipo de jogo que o Corinthians faz, conta bastante. Agora, quando eles jogam com 3, né, e normalmente o Corinthians joga com centralizar 2 aqui, ele tem muita dificuldade de manter o ritmo durante 90 minutos, porque ele é o cara que sai para fazer o abafa aqui também, para ajudar na marcação. Aí você tem que sair para fazer a marcação, você tem que recuperar essa bola, ao mesmo tempo você tem que armar. Isso aí sobrecarrega. Então por isso que ele tem 65, 70 minutos. Pode ver que depois do segundo tempo ele cai bastante. Sim. E o jogo do Corinthians também cai. Sim, pode ser. Sim, mas eles estão melhor ajustados, né? Ontem começou com esses jogadores no banco de reservas. O time reserva do Corinthians, o misto ali, não fez um mau primeiro tempo diante do Fortaleza. Anguilleri foi bem. Acabou saindo atrás. Anguilleri foi bem mesmo. Agora, o Félix Torres não pode, né? Tomar uma bola nas costas dessa. Deixou uma roubada ali pro André Ramalho. Não, né? É lateral, né? Lateral não, improvisado. Olha lá. Vai lá, Plirra, desculpe. Não, e no segundo tempo, quando o Corinthians consegue o empate, mesmo conseguindo o empate, jogou menos com os titulares do que com os reservas no primeiro. Apesar do primeiro tempo ter terminado com a vitória parcial do Fortaleza. No final das contas, 1-1, gol nos acréscimos, gol originado pelo Charles ter acreditado
numa bola ali perdida e começado a jogar no gol, né, Zé? Ele tem muito, eu vi depois os comentários, né, que jogador raçudo, que acreditou, que foi, né, até o final do lance, mas o Corinthians no primeiro tempo fez por merecer, né? Esse é o primeiro tempo. Jogou bem. Jogou bem, o Bidon jogou muito bem, pelos lados do campo, aí, ó, bola que o Romero perdeu. E aí é aquela história, você falha, você tem no Fortaleza alguns jogadores que têm essa característica, se você falhou ele vai te punir, o Breno Lopes acabou fazendo isso. Mas acho que assim, a cabeça dos jogadores, Plirra, eu acho que tá meio que, sabe quando você fica meio dividido assim, você fala, poxa, peraí, vão aproveitar a chance, não vão aproveitar. E aí a questão do jogo contra o Palmeiras é muito importante, eu acho. Acho que eles estão vivenciando isso. E algumas coisas que o Corinthians tem. Nós estamos falando de limitações de elenco, né, que tem algumas peças que não conseguem, como gosto de dizer, né, alguns amigos nossos, performar, né? Então, acaba tendo que colocar, o Dorival teve que colocar alguns titulares para poder melhorar a qualidade de jogo e o poder de definição, né? Mas não melhorou, né? Sim, mas criou algumas oportunidades também, né? Mas a curiosidade foi que os titulares entraram e o time não necessariamente melhorou. Porque do outro lado tem outro time também, né? Não é porque eles são bons e que vou entrar e vou resolver. Não, do outro lado você tem profissionais, os caras que se dedicam, lutam, estão passando por uma situação complicada, que precisam também do resultado. Às vezes a gente esquece isso. Mas não jogou bem. É lógico, do outro lado teve jogadores que colocaram você em dificuldade, que colocaram o seu time e o seu sistema tático também em dificuldade para jogar. É que a gente olha muitas vezes, a camisa, o jogador, fulano de tal. Hoje em dia, com as questões táticas e a evolução da parte física, nem sempre você vai conseguir fazer a qualidade prevalecer. E ontem foi assim, né? Mas o gol só sai porque os jogadores titulares entraram. O Félix Torres nunca ia chegar no fundo para cruzar como chegou o Mateuzinho. Mateuzinho é a válvula de escape do Corinthians hoje pelo lado direito. É o lateral que dá a profundidade. O Félix não é lateral, ele joga ali improvisado. O Carrídio estava dentro da área para pegar o rebote. Ele é um segundo, terceiro volante ali do time, mas tem essa característica de infiltração dentro da área. Então, assim, se não subiu de produção tecnicamente, assim, maravilhosamente, mas esses caras estão com ritmo de jogo. E eu volto a dizer, os 11 do Corinthians focados, concentrados, esquecendo os problemas de fora do campo, que o Corinthians tem muitos e que está influenciando, porque é salário atrasado, são problemas, bicho, premiação, insegurança de certas situações. Do presidente. Não sabe quem é presidente. Isso interfere, gente, para qualquer time. Aliás, a semana vai ser agitadíssima. Agora, né? No sábado a gente vai ter essa decisão. Agora, esse time do Corinthians, os 11, que eu acho que é o titular para mim. Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Bidu, Ranieri, o Martinez, o Carride, o Garro, Memphis e o Yuri. Esse time é um bom time para mim. Sim. É um bom time. Se não tivesse tantos problemas, tantas pressões fora que interferem no vestiário, pouco tempo o Memphis estava aí, sabendo se ia ficar, não ia ficar, se o Corinthians deve uma grana, o próprio Carrídio também, você vê que os caras estão jogando ali porque honram a profissão, mas tem problemas. E isso está atrapalhando esse time. Mas esse time encara o Palmeiras, encara o Flamengo, encara o Cruzeiro, sem problemas fora de campo. Sim. Treinando bonitinho, tudo em dia. A estrutura que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem hoje, que o Cruzeiro tem, de tudo correto, com esse time do Corinthians, esses 11 do Corinthians, esse time renderia muito mais. E esse atleta, eu acho ele muito bom jogador. Eu acho ele um jogador guardando as devidas proporções para a função dele no meio-campo, tão importante como o Memphis e o Garro ali na frente. Sim. O Memphis e Garro são os artilheiros, são os caras que criam mais ali na frente. Mas ele, como esse segundo homem que recompõe, marca muito bem perto do Ranieri e sai para o jogo como elemento surpresa, ele é muito bom jogador. E o Corinthians subiu muito de produção naquela arrancada pelas boas atuações dele. E me parece, eu falei isso, ele quando entra no jogo, o semblante, a gente foi atleta, a gente observa todos esses detalhes, né? E o rosto dele, assim, o semblante dele, não me parece um cara que tá feliz. Ele era mais feliz com o Ramon Dias?
Sei, assim, ele jogava mais. Não sei se tem algum problema ali, isso que eu tô falando, esses problemas financeiros, essas crises, essas confusões, se isso tá tirando um pouco da alegria do cara ali, não sei se é alguma coisa que prometeram pra ele não estão cumprindo, ou se ele teve algum desentendimento ali, que a gente sabe que às vezes tem no dia a dia, mas me parece que ele, a cara assim meia fechada, tem que entrar, vou jogar, vou cumprir ali a minha função e tudo. Mas aí você não rende do mesmo jeito. Eu concordo com o nosso Fabrício Zafiel. Ele não entrou, não arrebentou no jogo. Eu acho que ele joga muito mais do que ele tá jogando. E ele é uma peça fundamental para esse time. Ele é o desafogo no meio campo. Eu acho que ele dos 3 volantes é o com melhor qualidade. Ele é o melhor. Melhor qualidade do que o Ranieri. Ele jogava bem mais que o Ramon, não jogava? Então assim, Sim, era uma... agora fez um gol importantíssimo, né? Que traz aquela tranquilidade. Daverson, por falar em cair, Oswaldo Pascoal, como foi o Daverson ontem na Neoquímica Arena? Às vezes a gente vê algumas coisas que a gente fica meio que pensativo, né? O Daverson eu não sei dizer se ele é eu gostaria que ele não fosse só um personagem, né? Eu gostaria que ele fosse mais ele é um baita jogador. Olha lá. Entendeu? Eu não sei, não é necessário nada disso. O futebol está em outro momento, o futebol está em outra situação, está vivendo uma situação completamente diferente. Isso aí não... O folclore está se sobrepondo ao futebol. Sim, eu me lembro, sabe o que eu me lembro muito bem? Sabe que eu lembro muito bem? Daquele lance no final da Libertadores, que o árbitro, o Pitana bateu nas costas dele e se atirou. Né? Aí o Pitana deu risada, porque... assim, eu acho que o futebol... Eu gosto do Daverson como jogador. Eu não acho o Daverson um mau jogador, eu acho um bom jogador. O personagem atrapalha o jogador. O personagem hoje está maior do que o jogador, né, pessoal? O personagem Daverson, hoje você vê o personagem mais do que o jogador em campo. E aí isso acaba prejudicando. E é pior para ele só, né? Ele é o que sai prejudicado. Não tem necessidade nenhuma de ser assim. Eu também concordo, ele é bom jogador, mas não tem essa... Acho que ele, sei lá, é dele, né? Preciso fazer alguma coisa, eu tenho a necessidade de fazer alguma coisa para aparecer, porque não tem sentido ele fazer esse tipo de coisa. A melhor forma de ele aparecer é fazer gols, do jeito que ele sabe. E assim, ele já está muito na história do Palmeiras, né? Fez um gol de título de Copa Libertadores. E de brasileiro. Ele não tem e de brasileiro também contra o Vasco em São Januário. Ele não tem nenhuma necessidade mais de aparecer. E de repente ele não ficou no Palmeiras por causa disso. Um cara que faz gol na final de um campeonato brasileiro, que faz um gol numa final de uma Libertadores. Eu não acho ele pior do que o Flávio Lopes. Também não. Não, como jogador não. E pra função, né? É o que eu tô dizendo. Será que esse comportamento, esse comportamento zerou a paciência da diretoria e do treinador? Melhor seguir o caminho e tal. Porque... Muito provavelmente, né? Como jogador, o Davis poderia estar no elenco do Palmeiras tranquilamente, seria uma boa opção, dependendo da característica de jogo. Já estava ali e tal. Então, aliás, acho que ontem no Fortaleza, os dois heróis de títulos recentes do Palmeiras da Libertadores. Breno Lopes e Daverson. Eu, assim, a minha opinião é que esse comportamento dele, que para muita gente... Né? Eu mesmo já ri muito disso, já falei, o Davis, e eu continuo achando ele gente boa, ele veio aqui, deu entrevista pra gente na resenha, maravilhoso, é uma resenha sensacional, é muito legal. E ele é boa pessoa, bom coração. Bom coração, tudo, mas assim, prejudica ele, porque assim, já passou um pouco do ponto, já passou, e aí o que acontece? Numa hora de uma renovação, ou de um treinador pensar nele para o elenco, ou para ele ser aquele titular, manter uma regularidade. Não sei se o próprio torcedor vai confiar, vai acreditar, se os companheiros... Então, é bom ele rever isso, tentar um equilíbrio. Não tem que perder a alegria dele, a felicidade de jogar, essa coisa de mexer com o adversário. Isso é bom. Sim. Agora, não passando esse ponto, né? Aí o tempo todo. Aí fica muito cômico, né? Sabe? E o futebol é uma coisa muito séria. E perde credibilidade, né? Perde muita credibilidade. Vai que num lance dentro da área, se aquele lance do Palmeiras com o Daverson, eu não sei se o que aconteceria. Foi o Sousa. O pênalti ontem pro Palmeiras.
Entendeu? Muito provavelmente o juiz não daria o pênalti. Não, por conta do histórico, do passado, né? Então, eu acho que ele é bom, ele é bom jogador, é boa gente, né? Mas ele precisa esquecer um pouco o personagem e começar agora já está na parte final da carreira dele, a focar mais no futebol. Ele é bom jogador, eu gosto do Davidson, faz gol, cara. Sim. É difícil achar centroavante canhoto, centroavante sabe cabecear. E ele tem esse lance aí, se é um outro atleta, os companheiros comprariam o barulho dele, iam em cima do André Ramalho que deu a chegada. Então você vê que ninguém discute, ninguém já sabe se ele tá ali, mas fazendo todo mundo acha que ele tá fazendo graça, né? Ninguém mais leva muito a sério. Não. O Corinthians negocia com mais um ponta além do Victor Sá. Você vai ver o título do Blend, né? Victor Sá e mais um. E agora a gente já sabe quem é esse jogador, tá? Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos, revelado pelo Coritiba, tá? Revelado pelo Coritiba e que pertence ao Al Hilal, tá? Al Hilal, lembra que o meu cachorro tinha quase latiu? Al Hilal. Então o Corinthians tem o interesse nesse jogador, tá? Nesse jogador. O Corinthians, aliás, fez, né, uma proposta já de empréstimo para contratar o Caio César junto ao Al Hilal e, né, na proposta o Corinthians quer dividir, né, os salários aí do jogador com o Al Hilal, quer rachar meio a meio o salário dele, né, com o Al Hilal. O Caio César, ele é reserva no Al Hilal, tá? Ele foi contratado em 2025 por 9 milhões de euros, então é um valor aí já alto, né? Cerca de 63, mais ou menos, milhões de reais. Então é difícil você comprar, né? A ideia do Corinthians realmente é o empréstimo, tá? É um jogador que teve o seu destaque no Coritiba, tá? Mas ele foi revelado, na verdade, mesmo pelo Sport, mas teve aí, né, a sua passagem pelo Coritiba, tá? Então, olha só, qual que é a ideia do Corinthians, né? Só para você ter uma ideia. O Corinthians quer, né, contratar o jogador por empréstimo, a proposta foi feita com o Al Hilal pagando metade do salário. E aí o que eu trago para você com exclusividade é o valor do salário. O Caio César não ganha nem 1 milhão lá no Al Hilal. O que interessa muito ao Corinthians pela crise financeira que o clube passa, né, conseguir pagar aí cerca de, né, nas contas do Corinthians, uma fonte me passou, sabe, nas contas, né, o Corinthians pagaria uns 450 mil de salário por ele por mês. Tem um jogador promissor de 21 anos, né, teve aí uma boa passagem pelo Coritiba e que está no Al Hilal. Então essa é a informação exclusiva para vocês, tá? O salário do Caio César, sabe, cascalho na área. O salário do Caio César, tá? Lá no futebol árabe. 800 e poucos mil reais, quase 900 mil reais por mês, não dá 1 milhão. O Corinthians pagaria uns aproximadamente 450 mil reais por mês com o Al Hilal ajudando. A questão é, o Corinthians espera um retorno do Al Hilal para saber se o Al Hilal inicialmente aceita emprestá-lo de graça. Essa foi a primeira proposta que o Corinthians fez. Se o Al Hilal recusar, o Corinthians vai fazer uma proposta, né, oferecendo algum valor, uma compensação financeira para contar, né, com o empréstimo do jogador. Por que o Corinthians aposta nisso? Porque o jogador não tem tido espaço lá no Al Hilal. E também acredita que o Al Hilal aceite, né, emprestar o jogador por uma valorização. E aí que seria, né, interessante, talvez, né, para o Corinthians, né, e para o Al Hilal. O negócio para o Corinthians é super interessante e para o Al Hilal seria interessante na questão de valorização, tá? Então, ó, essa é a informação, tá? Importante aí para vocês em relação ao jogador Caio César, né? Que o Corinthians está interessado, tá? Ele tem 21 anos, 1,65 m, gosta de jogar do lado direito do campo, né? O jogador começou a carreira nas categorias de base do Sport antes de ir para o Agrimar. E em 2018 foi para o Coritiba, onde ficou até se profissionalizar em 2023, tá certo? Então esses aí são os números, né, a carreira, né, do Caio César. Eu falei com o nosso querido Data Klaus, ele passou aqui para mim, né, contrato até 2028, ele tem lá, chegou ao clube em janeiro deste ano, né, no Al Hilal, fez 20 jogos até aqui, 14 como titular, com 3 gols e 3 assistências. Então foram 20 jogos, 14 como titular, até que por isso que é importante consultar o Data Klaus, né? Você vê, 20 jogos, 14 como titular, né? E 3 gols, 3 assistências. Os números dele são bons no Al Hilal, hein, velho? Eu achava que não. Formado pelo Curitiba, fez uma temporada pelo time principal em 2023, antes de ser negociado, como disse, para o Vitória de Guimarães. Foram 36 jogos e 3 gols, sendo 17 desses 36 como titular o nosso querido Caio César. Em janeiro de 2024, chegou na metade da temporada no Vitória de Guimarães, depois foi contratado para o Al Hilal.
É, fiel, quarta-feira é guerra, é jogo da vida, né? Que a gente acabou de ver aqui, cara. Eles falaram do Davidson. Cara, o Davidson é uma piada, né, mano? Ele é um jogador muito resenha, né? Mas ele parece que é um jogador antigo. Os jogadores antigos que eram assim, que tentava cavar falta e tudo mais. Se tivesse câmera, cara, antigamente, acho que a gente teria vários Davidsons, né? Antigamente, parece que o Davidson é de uma outra época do futebol. Muito resenha, né, cara? Mas pouco efetivo, né? Tanto que acho que o Zinho foi feliz no comentário aqui, falou: se ele não fosse tão assim personagem, estaria jogando ainda lá no nosso rival. Mas o Davidson não é assunto, mais pela resenha mesmo. O Corinthians merecia ter ganhado, velho. Merecia a vitória sim, já atacou mais, jogou melhor, né? Infelizmente a vitória não veio. Quando você sai atrás do resultado e você joga com isso na mente, né? Tem que buscar, e outro time começa a se fechar, começa a encaixar a defesa. É difícil furar, cara. É difícil furar. E o Corinthians buscou um gol, né? No finalzinho. Pôs um abafo ali pra tentar mais um pouco, mas já era tarde, né? Mas é o que pouco importa, porque realmente faz muito sentido sair na frente, e o Corinthians está na frente das oitavas, né, contra os porcos, e aí os caras vão ter que correr atrás do jogo, o que dá pro Corinthians sair no contra-ataque. O problema é que o Corinthians não tem ninguém de velocidade, né, somente o Yuri Alberto que precisa estar inteiro para esse jogo. Então vai ser o Garro pifando a bola no Yuri Alberto, correndo ali. Não adianta entrar com... Cara, sabe já a escalação, hein, Dorival? Não vem me inventar Romero e Thales Magno, senão você vai matar o time. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Já eu volto, que tem mais notícias aí do mercado da bola com a Energia FM. Eu vou trazer um corte aqui pra vocês também, beleza? Pra gente reagir junto. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, que é já, se Deus quiser. Valeu!